Mortal Shell 2 finalmente tá parecendo o jogo que o primeiro queria ser. Só que parecer isso num gameplay review é uma coisa, sustentar isso no jogo de verdade é outra. Porque o que apareceu hoje foi um Mortal Shell 2 bem mais agressivo, mais solto, maior em ambição e muito mais seguro. E isso já muda bastante a leitura. Pela primeira vez, a sequência não parece só uma continuação óbvia, parece uma tentativa real de levar a série para outro nível. Só que é aí que a dúvida fica interessante. Esse crescimento pode ser exatamente o que a série precisava, mas também pode trazer outro problema. O jogo crescer demais, acelerar demais, e no fim fica mais genérico do que o primeiro. Então a questão não é se Mortal Shell 2 parece promissor. Parece. A questão é outra. Agora ele vai mesmo ou só causou uma impressão melhor no trailer? O review acertou no ponto em que mais precisava acertar. O primeiro Mortal Shell tinha uma ideia boa, tinha atmosfera, tinha esquisitice, tinha personalidade. O problema é que muita gente saiu dele com a sensação de que a execução não acompanhava a proposta. O jogo era duro, menor do que devia e menos profundo do que parecia. E a reação de hoje deixa isso bem claro. Boa parte do entusiasmo não veio só porque anunciaram uma sequência, veio porque muita gente olhou para esse gameplay e pensou a mesma coisa. Agora parece que eles finalmente destravaram o que o primeiro não conseguiu. E dá pra entender essa reação. Mortal Shell 2 está mais vivo, mais rápido, mais agressivo, mais confiante. A sensação é de um jogo que não tá mais andando com o freio de mão puxado. Ele tá muito mais disposto a empurrar o jogador pra frente. Pela primeira vez, Mortal Shell 2 é mais do que uma ideia interessante. E isso por si só já conta bastante. Mas boa impressão sozinha não resolve. O importante é entender de onde ela vem. A mudança mais clara está no combate. O jogo vem com essa direção sem barra de estamina, e isso mexe bastante com a leitura do ritmo. Em Souls-likes, estamina não é enfeite, ela define limite, recuo, pressão, janela de erro. Quando Mortal Shell 2 tira isso do centro, ele está dizendo que quer outra energia, que é um combate mais ofensivo, mais rápido, mais violento. E isso pode ser exatamente o que a série precisava. Porque o primeiro jogo, para muita gente, passava uma sensação de trava. O segundo, pelo menos nesse review, tenta quebrar isso logo de cara. Ele não quer segurar o tempo todo. Ele quer jogar você em cima do caos e ver se você aguenta. Só que aí vem o teste de verdade. Combate mais solto não significa combate melhor automaticamente. Tirar a estamina pode deixar tudo mais intenso, mais direto e mais gostoso de ver. Mas se o resto não acompanhar, também pode tirar parte do peso e da profundidade. Então essa mudança é promissora, sim, mas ela também cobra a resposta. Tá menos travado e bem mais disposto a empurrar a série pra frente. Agora ele precisa mostrar que isso não é só ritmo, precisa mostrar que também tem consistência. A outra mudança grande tá na escala. A ideia oficial é de um mundo interconectado, aberto, mas compacto, com mais de 60 dungeons. E isso chama atenção porque tenta vender ambição sem cair naquele discurso vazio de mapa enorme. A promessa aqui não é só tamanho, é crescer sem virar bagunça. E esse ponto pesa, porque um dos jeitos mais fáceis de um Souls-like menor ficar irrelevante é parecer só uma versão reduzida de coisa maior. Mortal Shell 2 está tentando fugir disso, não só aumentando o tamanho, mas mudando a forma como o mundo é percorrido. Se essa exploração vier mesmo com densidade, estranheza e descoberta, a série pode sair daquele lugar de experimento curioso e começar a ocupar um espaço próprio. Também ajuda o fato do review ter dado mais força às Shells. A impressão é que a mecânica principal da franquia continua sendo tratada como parte central da experiência, e não só como um detalhe que ficou ali porque veio do primeiro jogo. Isso pesa bastante, porque a pior versão dessa sequência seria uma que cresce em escala e perde justamente o que fazia ela parecer diferente. Por enquanto, o review não aponta para isso. Ele aponta para um jogo mais ambicioso, mas ainda tentando carregar a própria cara. Outra coisa que bate forte nesse review é o estilo. Está mais exagerado, mais estranho, mais disposto a chamar atenção, gerar reação e ficar na memória logo de cara. Esse tipo de confiança ajuda, porque a série precisa parar de viver só da ideia do primeiro jogo. Mortal Shell 2 está mais estiloso, mais agressivo e mais barulhento. A dúvida é se isso vem junto de profundidade, ou se para nisso. E é justamente aí que entra a desconfiança.
O público gostou mais do que muita gente talvez imaginasse, mas não comprou isso sem ressalva. Tem comentários sobre a câmera colada demais no personagem. Você mal vê o que vem dos lados, e num Souls-like isso é pedir para ser surpreendido sem reação. Tem comentários sobre movimento que ainda parece meio estranho em alguns momentos. Tem gente achando tudo mais impressionante, mas ainda esperando para ver se isso vai funcionar tão bem na mão quanto funcionou no vídeo. E eu acho ótimo que essa cautela exista, porque isso impede o review de virar festa fácil. Mortal Shell 2 ganhou atenção, conseguiu fazer o público olhar de novo, só que isso é só o começo. O jogo ainda precisa provar que essa nova ambição não acaba quando o trailer termina. O review fez o trabalho dele, agora o jogo precisa sustentar esse olhar. E é aqui que o vídeo fica mais interessante, porque o teste dessa sequência não é só parecer maior, é crescer sem perder a própria identidade. O gênero já tá cheio de Souls-like que parecem intensos no trailer, cheios de impacto, cheios de imagem forte, e depois entregam uma experiência sem personalidade de verdade. Se eu tivesse que resumir a leitura de hoje, seria assim: Mortal Shell 2 saiu desse gameplay review com a melhor impressão que ele podia deixar neste momento. Ele tá maior, tá mais solto, tá mais confiante, tá muito mais disposto a ocupar um espaço próprio dentro do gênero. E isso já é bastante coisa. Mas o gameplay de hoje ainda não resolve tudo. Não resolve se a câmera vai incomodar de verdade. Não resolve se o combate sem estamina vai ter profundidade suficiente. Não resolve se esse mundo maior vai ser denso mesmo ou só mais ambicioso no papel. E, principalmente, não resolve se a série finalmente deixou de ser o jogo com boa ideia meio travada para virar um jogo realmente forte. Então vamos ao ponto. Mortal Shell 2 saiu mais forte desse gameplay review? Saiu, e saiu bastante. A mídia comprou o salto de ambição, o público comprou a possibilidade de redenção da série, e o jogo, pela primeira vez, tá passando não só conceito, mas confiança. Só que, pra mim, o melhor jeito de resumir tudo isso é simples. Mortal Shell 2 parece muito melhor que o primeiro. Agora falta provar que isso continua de pé quando o trailer termina.